Você aí que está num relacionamento que tem uma certa diferença de idade. Calma, nós não vamos dar sermão nem te atacar a respeito disso não. Guarda aí. Nós vamos te ajudar a entender melhor essa provável incompatibilidade. Aí você decide o que dá, né? Se dá para continuar ou não nesse relacionamento. Exato. Vamos começar ajudando um casal no laboratório que tem essa incompatibilidade. E como a maioria nem sabe que isso é um problema, um dos principais da relação. Veja só. Então, eu acho que você quer me dar muita ordem em relação a roupa, sapato, programas de televisão, cor de esmalte. Eu acho que isso me sufoca bastante, porque parece que é como se eu fosse uma boneca, que você quer me vestir da maneira que você achar que eu tenho que me vestir. Mas você quer assistir tudo que você quer, essas coisas que não pode assistir, você quer ver, e você quer que eu veja com você, eu não quero ver isso. Mas faz quanto tempo que eu não te chamo mais? Dias você me chama para assistir. Sim, e quando eu não vejo com você, em relação à roupa, o local que você vai não é adequado para você vestir isso. Ah, na rua. Sim, e ali na rua. na padaria ou num posto de gasolina não posso ir de alguma roupa. Sim, não pode ir com essas roupas. Roupa desse jeito, curta assim, não pode. Eu não aceito isso, eu não quero. E eu peço para você não fazer, e você insiste em querer bater de frente comigo. Sim, não sou uma marionete que você vai controlar. Mas não é questão de controlar, é questão que você tem que me dar respeito. E roupa vai falar alguma coisa a respeito disso? Sim. Eu vou estar te desrespeitando se eu colocar um short para ir na padaria, se eu colocar uma blusa que não seja de manga, eu vou estar desrespeitando você. A roupa que você veste, sim. Se for uma roupa curta, sim, tá me desrespeitando, sim. Ah, eu discordo completamente, isso é machismo. Até os assuntos que eu tenho com você ou com outras pessoas, você tenta controlar. No caso de eu gostar muito de história, filosofia, sociologia. Mas o assunto que às vezes você quer conversar não é do meu interesse. Acho que você tem que abrir a sua mente. Talvez se você lesse algum livro comigo, você iria conseguir sair fora dessa caixinha que você vive. Você está vivendo em um mundo muito fechado. Você não sabe os seus defeitos, você não sabe onde você erra, você não sabe os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você simplesmente acha assim: ah, aconteceu tal coisa errada, foi porque tal pessoa teve uma atitude errada, eu não fiz nada. Você tá sempre... Eu nunca fiz nada. Errado é todo mundo. Não, eu não vejo que errado é todo mundo. Ok. Não é assim, errado é todo mundo. Ok. Aí a gente já vê uma contradição, né, da Ana. Por sinal, ela tem 21 anos, ele tem 30. Então, nós vimos aí que muitas dos pontos de discórdia entre os dois tem muito a ver com essa diferença de idade. Ele, claramente, é de uma geração, apesar de ser apenas 9 anos de diferença, a cabeça dele é de uma orientação mais conservadora e a dela totalmente liberal. Né? Então, a gente já vê, e que tem a ver também muito com a idade. Hoje em dia, com a internet, né, você tem aí um gap de geração muito grande. Né? O que antes, por exemplo, uma pessoa que viveu em 1950 e tivesse um relacionamento com uma pessoa que era 10 anos mais nova, era difícil por causa da maturidade, mas não era tão diferente porque naquela época as coisas eram muito próximas, eram muito diferentes. Mudavam mais lentamente. Muito, né? Exatamente, a mudança era bem pequena. Hoje, a Ana não sabe o que é o mundo sem internet. Né? A Ana entrou num mundo em que você já tem internet, celular, computador, tudo isso, WhatsApp, tudo isso. Então, a cabeça de um jovem hoje é totalmente diferente da cabeça de um adulto hoje, né? E isso está sendo assim, cada vez mais difícil funcionar nos relacionamentos, porque você vê a cabeça dele é assim, pro lado, sabe, me respeita, você é minha esposa, você vai ser minha esposa, você é minha noiva, então é aquela coisa do passado, né? Você é minha.
Então você está se preparando para mim. E ela, não, que isso, eu não sou de ninguém, quer dizer, de hoje. Eu não sou de ninguém, eu visto a roupa que eu quero, isso é machismo, quer dizer, A maneira que eu me visto não tem a ver com o que as pessoas fazem se mexerem comigo, se os homens mexerem comigo na rua. Mas aí, como eu dizia no início, ela se contradisse, porque ela acusa o Jailson de ter uma mente fechada e, por exemplo, quando vê alguém tem um comportamento errado, ele só acha que aquela pessoa é errada e não vê o erro dele. Mas é exatamente isso que ele está falando a seu respeito, Ana, quando ele fala das suas roupas. Ele está dizendo exatamente que o erro das outras pessoas, né, o erro, no caso, dos homens que vão mexer com você quando você vai com uma roupa que atrai esse tipo de atenção indesejada, não estou dizendo que é certo quando eles fazem isso, mas é um fato, né, da vida. O erro deles está relacionado também à maneira que você está se vestindo. Como uma pessoa que está noiva, comprometida com alguém e ele se sente desrespeitado. Porque se ele estiver com você, por exemplo, o homem está acompanhado de uma mulher e vai ver outro homem mexendo com a sua noiva, com a sua namorada, é óbvio que ele vai ficar sob a pressão de fazer alguma coisa e a coisa pode ficar feia nesse sentido. Então, ideologicamente, idealmente, nós viveríamos num mundo onde isso não aconteceria. Mas o mundo real é bem diferente do ideal. Então, eu só queria pontuar essa discrepância aí, que você se contradisse, não é? Você se contradisse quando você defendeu o seu comportamento, independente do que os outros fazem ou pensam, e você condenou a ele por não achar o erro dele, não enxergar o erro dele, quando relacionado aos erros ou comportamentos de outras pessoas. Então, houve uma discrepância aí. Então, a gente vê também essa diferença de mentes, de gerações, que apesar de apenas 9 anos de diferença, está bem gritante aí entre os dois. Quando nós temos algum tipo de problema e eu falo, ó, isso para você. Você não dá resposta, você fala, não vou falar sobre isso. Até isso, você é assim, ó, não vou falar sobre tal assunto. Que eu não falo? E sabe o que acontece? O problema não resolve. Não, Como que vai resolver? Falo? Porque é um assunto que a gente conversou há muito tempo, fica sempre retornando a mesma coisa. Ou é assunto que você fala que não tem necessidade da gente conversar. Pra você não tem necessidade. Então, tipo assim, são só as suas necessidades. Se pra mim o assunto tem necessidade, ele não vai rolar porque é o meu assunto. E como quando eu tenho algum problema você não quer falar a respeito disso, eu acabo conversando com outras pessoas em redes sociais. Eu não gosto que você fique pelo fato do que você fica conversando com pessoas, seus amigos, seus amigos, mas os seus amigos não têm não tá com a mesma intenção que você tá. Sabe o que acontece? Você é mais velho do que eu e às vezes você acha que tem que, por você ter mais experiência de vida, você acha que eu não sei nada, que eu sou ingênua, que qualquer cara vai chegar e me falar algo e eu vou me desmanchar. Não é que você vai se desmanchar, não é isso. É o conteúdo da conversa. Eu tenho 21 anos, eu demorei 21 anos para arrumar um namorado, que é você. Se fosse para mim ser esse tipo de pessoa que fica dando mole para qualquer tipo de conversa de homem, você não teria sido o meu primeiro namorado. Mas aí o que acontece? Lembra aquela vez que eu falei para você? Não conversa com esse rapaz ele não quer conversas bobas, assim, conversas aleatórias, ele quer algo diferente. Sim. Você lembra que eu te falei para você? O que deu? Ele realmente queria. Então, eu falo para você, poxa, não conversa. E o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa entre eu e esse Não esse aconteceu, cara? Sabe por quê? Porque eu tenho postura, Sim. Eu me dou, antes de te respeitar, eu me respeito. Sim, mas eu venho falando antes pra você. Pra que dá vazão pra que isso ocorra? Pra que... Porque eu não posso prever um assunto. Você não posso pode. prever que tem muitas pessoas que eu converso até hoje que nunca foram assim. Você pode prever. Eu sou uma pessoa pensante, eu sou um ser humano com escolhas, gostos diferentes do seu. E você é homem, você não vai saber que tipo de roupa uma mulher tem que usar. Que tipo de roupa que combina para uma mulher usar. Se eu for me vestir da maneira que você quer, ler o que você quer, assistir o que você quer, eu vou estar me anulando num grau muito altíssimo. Eu já fiz isso uma vez. E quem ficou doente fui eu, não foi você.
porque você saía de lá rindo e vivia a sua vida. Mas quem ficava lá dentro chorando noites e noites era eu. Bom, uma coisa que, Cristiane, a gente vê a questão da conversa que ele falou que houve de alguém dela com alguém do sexo oposto que estava com outras intenções. E ele avisou para ela e, dito e feito, era aquilo mesmo. Então, é importante em um relacionamento que a gente entenda o seguinte: o homem conhece o homem e a mulher conhece a mulher. Então, quando o marido, o namorado, chega para companheiro e fala assim: olha, esse rapaz está com outra intenção, é porque ele conhece, ele sabe, ele é homem, ele sabe como que o homem aborda a outra mulher, né? A mulher. E a mulher, quando chega para o homem, fala: essa mulher não está com boa intenção. Provavelmente ela está certa, porque ela é mulher, ela sabe como que a mulher joga esse jogo. Ela sabe como ela pensa, né? Agora, Renato, eu vou falar uma coisa para Ana que eu acho que ela não vai gostar. Inclusive, eu acho que você, Ana, vai ficar com ódio de mim. Você provavelmente não vai querer mais assistir a Escola do Amor, mas é que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar a verdade para você. Porque você não falou pro Jailson que ele tem que se enxergar, que ele tem que ver os problemas e os erros dele? Então, nós estamos aqui para enxergar vocês dois e falar dos erros de vocês dois. E o Renato vai falar com o Jailson. Mas eu quero falar com você, Ana, porque a sua linguagem corporal, Ana, é de uma pessoa que não está pronta para estar num relacionamento. Você é uma pessoa que quer fazer o que você quer. Você é individualista. Você pensa assim: é o que eu quero, é o que eu acho, e ninguém vai mudar isso. Pessoas assim, Renato, não tem como estar num relacionamento a dois, porque elas estão num relacionamento a um. É com elas. É o que elas pensam, é o que elas acham, é o que elas querem fazer. Elas nunca vão conseguir ficar num relacionamento a dois, porque a dois você tem que pensar no que a outra pessoa também quer. Aí ela vem: mas eu vou ser anulada. Não é anulação. Por exemplo, hoje eu sei que tem coisas que o Renato gosta que eu faça. Então eu faço para ele, eu não me sinto anulada. Eu faço para ele porque nós estamos num relacionamento, assim como ele faz por mim, para mim. Então, se eu falar assim: Renato, eu não gosto quando você faz isso, porque eu me sinto desrespeitada quando você faz isso, porque ele está num relacionamento comigo e não com ele só, ele então, tá bom, então eu vou mudar. Qualquer parte do relacionamento em que cria um atrito, né, com a outra pessoa, você tem uma escolha. Ou você vai se impor e dizer para a pessoa assim: é assim, e gostou, muito bem, não gostou, a fila anda. Ou você vai dizer: olha, tá bom, você tem que fazer a seguinte pergunta: o quão importante para mim é isso? O quão importante para mim é ir de short na padaria? Quão importante é para mim? Isso aí, se eu não for de short na padaria, é porque eu tô virando capacho do meu namorado. Então termina o noivado. Termina, é simples. Se isso para você é uma coisa assim, fora desse mundo, que não tem como você negociar, vai tirar um pedaço de você se você não mantiver essa sua escolha, então, se para ele também é essencial, então vocês vão ter que terminar. E a gente vê que as reclamações dos dois têm muito a ver com valores e princípios. Então, quer dizer, não é só uma chatice, não é só, eu acho assim. Não, faz parte de como aquela pessoa pensa. Dos valores. Ela pensa assim: é o meu corpo, isso aí é machismo. Essa forma de pensar da Ana não vai mudar. O Jailson, você não vai mudar a forma de pensar dela. Então, você tem que decidir. Você vai casar com uma pessoa que não vai mudar, porque vocês estão noivos, né? Ou você, Ana, você vai casar com um homem que você vê que é machista. Você vê ele assim, você pensa assim dele. Você fala assim: não, eu vou usar a roupa que eu quero. Se eu quiser andar pelada na rua, eu vou andar porque é o meu corpo e tal. Então, se você tem problema com isso, então não case com ele. Tem que casar com um homem. Isso faz parte de quem ele é. Exato, tem que casar com um homem que não vê problema nisso. Não, eu quero mesmo. Eu vou aplaudir se você andar de short na rua. Você tem que casar com um homem assim. E
veja bem, eu não estou dizendo que a posição do Jailson é correta e nem que a sua é correta. Nós estamos falando aqui que existe uma incompatibilidade nas visões de mundo que vocês têm. Há uma incompatibilidade. Então você tem que entender isso e nenhum dos dois está mostrando nenhum sinal de que isso vai mudar. Vocês são de gerações diferentes, princípios bem diferentes e se vocês não conseguem se adequar quanto a isso, então provavelmente esse casamento prevê sérios problemas lá na frente, ok? E já que não é um casamento ainda, é um noivado, é melhor terminar. É melhor terminar. A questão, ele não gosta dos assuntos que você gosta. Isso é outro problema sério. Porque em um casamento, vocês têm que ter uma conversa. Você tem que admirar essa pessoa. E você não admira o Jailson mentalmente. Dá pra ver isso. Você transmite um desdém até pra ele. Um certo desdém, que é um desrespeito também. Você não admira o Jailson intelectualmente. E se ele não gosta dos mesmos assuntos que você... Então, como é que você vai mitigar isso? Você vai para as redes sociais, vai para os seus amigos e vai causar problema novamente de ciúme do Jailson, porque ele vai se sentir jogado para o lado. Então, tá bem difícil aí. Ou algum dos dois vai ter que ceder, né? O normal, os dois cederem um pouquinho, cada um para encontrar no meio do caminho. Ou se vocês se mantiverem assim, então, o conselho aqui dos professores da Escola do Amor é dizer assim, ó, tchau. Foi bom enquanto durou. Foi bom te conhecer, mas não dá, tá bom? Nós precisamos de pessoas um pouquinho parecidas conosco, tá bom? Bom, agora nós vamos avaliar a história da Michele, que foi casada com um homem mais novo e hoje, além de estar separada, ela também ficou muito machucada. Pois é, ao contrário do que dizem por aí, o amor por si só não é o suficiente. Veja por quê. Michele conheceu o ex-marido quando ela tinha 28 anos e ele 18. Ficaram casados por 10 anos e atualmente estão separados há 2. O relacionamento não foi 10 anos ruim, não, teve momentos bons, mas a diferença de idade sempre pesou e a gente no começo tenta relevar, acha que isso vai passar, não, ele quer amadurecer, ele quer mudar. Ele realmente quer construir uma família, mas uma coisa que eu aprendi é que fase da vida a gente não pula, a gente adia para viver mais tarde. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com o meu ex-marido. Então, 10 anos depois que a gente já estava com uma família construída, um casamento, 2 filhas, ele falou comigo que queria viver. Eu tenho 39 e ele faz 29. A diferença é de mundo. É de cultura, a diferença social, a diferença de cabeça, a diferença de vontades. Eu me via muitas vezes mãe dele. Conta de água, luz, telefone. Ele não lembrava que existiam essas coisas. Não que ele não me ajudasse financeiramente, ajudava muito pouco, mas ajudava. Então, muitas vezes eu estava assim no meu trabalho, ele ligava e falava assim, meu bem, o gás acabou. Aí meu bem tem que se virar, entendeu? Ele não tinha iniciativa para resolver as coisas. Eu não tentaria novamente, jamais, nunca, num relacionamento nessas circunstâncias. Uma pessoa que não tem os mesmos princípios que eu. Pra quê? Pra eu sofrer de novo? E um fato curioso é que eu não queria mais filhos. E o falava comigo, não, eu quero ter mais um filho. E por fim, ele me convenceu da gente tentar novamente ter mais um filho. E aí a Maria Flor nasceu, quando ela tinha 6 meses de idade, ele falou assim, eu estou saindo de casa. Eu não aguento mais, porque eu cobrava muito dele. Ficar comigo, ficar mais em casa, porque ele saía para cantar à noite, mas também saía durante o dia. Tudo na rua era muito interessante. E eu ficava, além de prover lá financeiramente, eu era também a chefe. E por mais que a responsabilidade ficasse acumulada em mim, quem quis romper o relacionamento foi ele. Na época, o ex-marido da Michele era cantor e uma fã de 16 anos passou a se aproximar da família. Eu fiquei muito mal por isso. Aí eu me senti, me senti feia, velha. Foi péssimo porque eu investi num relacionamento
minha vida, né? Apostei todas as minhas fichas e aí simplesmente eu acho que ele devolveu com muita ingratidão. Eu não tenho contato nenhum. Bloqueei telefone, bloqueei na internet, porque o contato me machuca. Então eu prefiro anular. Então foi um processo, né, longo, doloroso, mas necessário, de desintoxicação. Bom, muito obrigado, Michele, pela sua sinceridade. Você foi muito sincera nas suas palavras e eu creio que ajudou muitas pessoas que estão considerando um relacionamento com grande diferença de idade a ponderar bem a sua decisão. Agora, muitas pessoas, Cristiane, estão pensando assim, quer dizer então que não funciona, nunca pode dar certo essa questão da diferença de idade? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que em um relacionamento, qualquer relacionamento, sempre haverá áreas de incompatibilidade, sempre. Ainda que vocês tenham muitas coisas em comum, se vocês tentarem encaixar todos os objetivos, gostos e tal, ainda assim, por questão de personalidade, de criação, etc., de jeitos, vocês vão ter incompatibilidades nos relacionamentos mais compatíveis possível, ok? Agora, já que você vai ter incompatibilidade em um relacionamento, de qualquer forma, o que você quer fazer para minimizar as chances de ter problemas? Você quer minimizar as incompatibilidades e não aumentá-las. Então, quando você entra em um relacionamento com alguém com uma grande diferença de idade, você está trazendo um novo fator de incompatibilidade muito grande, que para alguns pode ser insustentável no relacionamento. E essa incompatibilidade, Renata, ela é muito injusta, né? Porque tem incompatibilidades que você consegue até, assim, driblar, né? Agora, a idade, né? A maturidade, como? Né? Você não tem ainda. Então, por exemplo, a mulher mais velha, eu vejo assim, até que é mais difícil ainda, quando a mulher é mais velha, porque ela tem que descer muito, porque ela já passou, já tem a experiência, já sabe mais. E o homem mais novo, ele tá ali, assim, aquele cara que tá começando a vida, tá querendo fazer tudo, tá querendo aproveitar tudo, curtir. E ela já passou por aquilo, ela já teve aquele momento dela de curtir. E ela quer agora ficar em casa, ela quer formar uma família, ela quer ela quer o casamento. Então, ela tem que mudar, ela tem que aceitar muita coisa que ela sabe que não dá certo. Porque ela já passou ali. A Michele, por exemplo, falou que o marido dela faltava iniciativa. Não é que faltava iniciativa, é que ele não via as coisas que você já via mais rápido por causa da sua experiência à frente dele. Então, é assim. Eu estava pensando aqui, Cristiane, o marido ou a mulher mais jovem, muito mais jovem, não é como uma calça jeans que... Quanto mais velha, melhor. Não, mas assim, no sentido, hoje você compra calça jeans já desbotada, como essa aqui minha, né? Já veio de fábrica desgastada. Fizeram o jeans novo e aí foram lá num processo de desgastar, de fazer o jeans parecer velho e um processo muito rápido, o jeans parece que tem 20 anos de uso, não é? Só que não existe uma máquina que você pode colocar o teu marido, que é 10 anos mais novo que você, e acrescentar 10 anos de maturidade nele. Não existe isso. Gente não é calça jeans, pessoas não são calças jeans. Então você tem que esperar, você vai ter que esperar 10 anos para ele ter a cabeça que você tem hoje, de 10 anos mais velho. Aí você já tem 10 anos à frente. Aí você... E aí tem a aparência também, né? Que as pessoas falam, é o preconceito, a gente sai na rua e todo mundo olha e tal. Mas a questão também para você, porque se fosse só os outros, tudo bem, você até consegue lidar com isso. Mas para a mulher mais velha, voltando, né? Que eu vejo como a vítima maior. Ela começa a pensar assim, poxa, ele vai olhar para outras mulheres e vai ver que elas não têm aquela pelanca, não tem o pé de galinha, não tem a celulite, olha só, ela tá bonita, tá novinha e eu tô velha. Então ela começa a se arrumar, ela começa a se vestir igual uma jovenzinha,
Ela começa a ser outra pessoa. E mesmo assim, ela não consegue, claro, porque ela não tem aquela idade. Então, vai para as cirurgias, vai fazer coisas assim para mudar o visual por causa do relacionamento. Quer dizer, a insegurança que ela não precisava ter por causa da aparência dela, ela tem por causa do relacionamento. Exato. Então, quer dizer que nunca dá certo, nunca pode dar certo? Não. Quer dizer que pode dar certo com muito mais esforço do que um relacionamento onde esta incompatibilidade não existe. Nós vamos falar sobre esse esforço daqui a pouquinho. Inclusive, vamos mostrar um casal que conseguiu superar essa diferença de idade. Então, não saia daí. Mas antes disso, que estamos falando sobre diferença de idade, hoje vamos dar um novo rumo a um quadro aqui na Escola do Amor. É o quadro Trocando Ideias para os mais jovens. E ele agora será apresentado por uma aluna da Escola do Amor, a Isabela. Quem é a Isabela? Ela é a filha destes dois aí que vocês já conhecem. Lembram deles? O Valber e a Patrícia, que tem levado o trabalho do namoro blindado às escolas, não é? A Isabela, ela é filha deles e vai ajudar agora nesse quadro. E é interessante porque ela é bem novinha, né? Mas já faz parte da equipe da Escola do Amor há um tempo. É isso legal, né? 19 anos e ela vai nos ajudar a entender a cabeça dos mais jovens. Começando hoje, aqui com o tema Por que os jovens, os filhos, mentem tanto? Olá, meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos e a partir de hoje eu estarei aqui no quadro Trocando Ideias da Escola do Amor. Com você que tá aí na sua casa. Eu quero ajudar vocês, você que passou por uma infância difícil, uma infância fácil, eu quero que vocês me conheçam e entendam um pouco do meu universo. Eu gosto muito de cozinhar. Ai. Tá queimando. Abafa o caso que tá queimando aqui. Gosto muito de ler, sempre fui muito nerd, gosto de estudar, ficar com as minhas amigas, sair no shopping, dormir. Eu não cresci aqui no Brasil, com 1 ano de idade eu fui embora e só voltei com 17, então cuidado com os meus erros de português, não me zoa, por favor. Cresci trocando de muitas escolas com os meus pais, sempre muito juntinhos. Eles são igual namoradinhos até hoje, já estão há 28 anos juntos. E nós moramos em 5 países diferentes, até que chegou o momento de eu ir pra escola. Aí coloca aquele efeito. Então eu percebi que o mundo não era tão arco-íris e flores assim. Eu nunca tive bom relacionamento na escola. Ninguém se encaixava muito bem comigo. Não me sentia aceita, principalmente pelos comentários que eram feitos sobre mim. Lobisomem, vampiro, crepúsculo é da minha época, então não tem jeito. Até que chegou a fase de óculos e aparelho e virou Bela Feia. E meu nome é Isabela, né? Então fica meio complicado. Eu não conseguia ir pra escola e me sentir bem lá. Eu me refugiei nos estudos, comecei a não me aceitar. Comecei a achar que eu tinha que viver para agradar os outros. E quando eu achava que as coisas iam melhorar, veio a adolescência. A menina que não sabe se dar muito bem com os outros, com os hormônios e o ensino médio. E vira tudo uma bagunça maravilhosa, né? Ainda tem meu pai me ameaçando que ia fazer festa de 15 anos com mariachi. Ia ser uma beleza, né? Imagina eu com um sombreiro. Já tinha feito a minha transformação total. De patinho feio, a pessoa tirou o aparelho, colocou lente, pintou o cabelo de loiro. E era pra dar tudo certo, né? Mas tudo isso virou uma baguncinha que vocês vão descobrir comigo a partir desse sábado no quadro Trocando Ideias. Quem nunca contou uma mentira? Seja daquelas bem elaboradas ou aquela famosa mentirinha do bem. E você que tá em casa, já contou alguma? Se você disse que não, eu acho que você tá mentindo pra mim, hein? Cuidado! Na novela topíssima, a atriz Brenda Sabrina interpretou Jandira, uma adolescente que adorava uma mentirinha. É que eu não tô em casa. Eu vim visitar uma amiga. Ela tentava enganar a mãe. Me diz onde você foi ontem à noite, Jandira. Ué, eu fui na casa da Drica cuidar do bebê dela, como eu já tinha falado pra senhora. E desde quando precisa de mototáxi pra ir até a casa da sua amiga? Ela mora aqui perto, que eu sei. O futuro namorado. Isso aqui não é um lugar pra gente rica como você. Eu vim visitar uma empregada lá de casa, uma das empregadas lá de casa. Mas o hábito de mentir acabou tendo consequências graves para ela. Jandira acabou morrendo depois de fazer um aborto em uma clínica clandestina para esconder a gravidez da mãe.
Mas afinal, será que existe mentira do bem? Ah, existe mentira pro bem, com certeza. Existe não. Ah, existe sim. Porque tem coisa que não tem necessidade da minha mãe ficar preocupada. Ou coisas mínimas, assim, que pra juventude, assim, ou pra quem tava lá é normal. Mas minha mãe já ia achar, nossa, é o fim, volta agora. Tem mentiras que são da idade, mesmo na fase da infância, na fase da adolescência, que são as próprias descobertas deles e os medos que aparecem faz com que eles mentem. Mas também existem aquelas pessoas que são compulsivas por mentiras, né? E que aí eu acredito que já faça parte da personalidade dela. Patrícia é mãe de 3 filhas. Larissa, de 22 anos, Gladys, de 11 e Maria Clara, de 8. O meu relacionamento com as minhas filhas, com as 2 menores, muito bem. A maior é um pouco instável, por conta das mentiras, da rebeldia sem causa. Já a Elaine tem 2 filhos, Gabriel, de 16 anos e Sofia, de 4. O meu relacionamento com os meus filhos é ótimo relacionamento. Eu converso muito com os dois, tanto que as idades são bem diferentes. Então são uma conversa infantil e outra é uma conversa já com o adolescente, conviver com eles o tempo todo, saber como que eles, o que eles fazem, acompanhar a vidinha dos dois. O mais velho tem, não muito, mas ele tem sim um hábito de mentir. Ela, quando ela quer conseguir algo comigo, ela inventa uma mentira, né, pra tentar conseguir. Fui ao shopping, não tava no shopping, ou saí mais cedo da escola e tava no shopping. Quando eu pergunto pra ela por que você não fala a verdade, ela fala, ai mãe, porque se eu falar, você fica brigando comigo, você acha que só você é a certa? Eu acho que ele mente mais por tentar se safar das broncas e das punições. Bronca, castigo, insegurança. Será que é realmente por isso que eles mentem? Vamos ver o que essa galera tem pra dizer. A minha maior mentira foi dormir fora de casa pra ficar com a pessoa que eu estava tendo um relacionamento. E eu não queria que meus pais ficassem sabendo, né? O que você falou? Qual foi a história? Eu falei, mãe, eu vou dormir na casa da minha prima. E acabou descobrindo e falou, você vai ter que me contar. Aí eu abri o jogo. Valeu a pena? Olha, deixa eu falar a verdade, não valeu a pena porque ela descobriu, né? Então era melhor eu ter falado logo a verdade desde o começo. E quando eles dizem a verdade e os pais acham que é mentira? Bom, a pior mentira que mais assustou eles foi quando eu saí de casa. Eu avisei que eu ia sair, só que eles não acreditavam. Achavam que era coisa da filha falando, sabe? Uma chantagem. E aí eu arrumei um lugar pra mim ir, tava tudo certo. E aí eles acabaram ficando do meu lado, me ajudaram, viram que realmente era melhor pra mim, porque eu já estava numa idade que eu tinha que conquistar as minhas coisas, trabalhar e ir em busca dos meus objetivos. E aí, Gabi, nossa produção me contou que você é, tipo assim, top 10 mentirosas. Como assim? Então, aconteceu comigo um boato, né? Que eu menti pra minha mãe, que falei que ia no mercado. E daí eu deixei a minha filha com ela e fui assistir um filme. Por que você acha que é necessário você seguir mentindo pra ela? O que acontece? A gente tem um relacionamento muito bom, mas às vezes é necessário, porque, tipo assim, eu tenho uma filha. E daí, às vezes, eu preciso sair com meu marido, curtir um pouquinho, E quando a sua filha começar a mentir pra você? Aí eu vou colocar ela de castigo. Castigo mesmo. É porque a verdade sempre aparece, querendo ou não. Eu acredito muito na lei do retorno e tudo que a gente faz um dia é descoberto, então não tem um porquê mentir. É melhor você falar logo a verdade e ser descoberto naquele momento pra você não ficar empurrando com a barriga, que no final você vai ter problema, e sério. Às vezes a gente acaba mentindo pros nossos pais com medo da consequência, e também porque a gente não tem essa liberdade de conversar. Tem muitos filhos que não têm essa liberdade de falar com os pais, tipo, quero fazer isso. Igual ele falou, talvez ele não tinha liberdade de conversar com a mãe dele sobre isso, sabe? Eu não tinha liberdade de conversar com meu pai antes, porque ele era muito bravo, essas coisas. Hoje ele já é mais meu amigo, então hoje eu já tenho mais liberdade, tanto com meu pai, tanto com a minha mãe. Então eu acho que isso que os filhos pensam
situação é, eu não tenho liberdade de falar para os meus pais, entendeu? Aí eles acabam mentindo. A mentira acaba sendo uma forma de você se proteger. Muitos filhos bloqueiam até os pais para não ver os status do WhatsApp. Porque a gente jovem, hoje em dia, a gente gosta de estar se mostrando na rede social. Tudo que a gente vai fazer, a gente gosta de estar postando. Então, eu acredito que mentir hoje em dia se torna mais difícil por isso. Porque as pessoas estão vendo você ali. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês, por compartilharem suas experiências. Mas e vocês, professores? Já contaram alguma mentira? A mentira não faz parte da nossa vida. Nós, quando conhecemos a Deus, nós então entendemos que a mentira tem algo muito importante sobre a mentira que ninguém conta. E eu queria revelar isso para você, jovem, e até os adultos também. Preste bastante atenção. Você, jovem, uma coisa que você tem que saber sobre mentira. A verdade, ela é como uma moeda. Quando você fala a verdade, quando você mantém-se na verdade, você aumenta o seu crédito. Daí que vem a palavra acreditar, né? Você está aumentando o seu crédito, como uma moeda, como no banco mesmo, uma conta bancária, tá? Com as pessoas com quem você se relaciona. Então, você conta a verdade, você está aumentando o seu crédito. Agora, é muito fácil você zerar esse crédito. Você pode zerar o crédito de anos falando a verdade com uma mentira. Falou a mentira? Teu crédito vem aqui para baixo e pode ser muito difícil depois alguém acreditar novamente em você. Vai demorar um tempinho. E eu gosto desse crédito. Eu faço questão de ter crédito com o Renato e todas as pessoas que me conhecem. Então, eu não falo mentira. É o crédito, por exemplo... E não dá para ter um relacionamento com mentira. Exato, com os filhos, por exemplo, os jovens. A moça falou, eu não tenho liberdade para falar com os meus pais. Mas essa liberdade também é conquistada com essa moeda chamada verdade. Quando você conta a verdade para os seus pais, eles passam a confiar mais em você. Então, você passa a ganhar mais coisas. Com a moeda da verdade, você pode comprar mais liberdade, mais direito, mais concessões dos seus pais. Então, o jovem esperto, o jovem inteligente, não esperto, mas inteligente, o sábio, ele cultiva a verdade e usa essa verdade como moeda para conseguir o que ele quer. Faz parte da responsabilidade, né? E eu e Renato, assim, quando você era jovem, eu tenho certeza que foi assim também, mas como jovem também. Como jovem também, a gente sempre deu valor à verdade. Então, a gente não teve essas experiências de mentiras. Então, meus pais sempre confiaram. Meus pais nunca precisaram procurar saber a verdade sobre mim, porque eles já sabiam a verdade. Então, assim, por isso que eu falei, eu dou muito valor ao crédito. Porque com esse crédito, eu não preciso, ninguém precisa desconfiar de mim, né? É claro que a pessoa que não conhece, você talvez não me conheça, você não pode confiar. Mas quem me conhece, sabe que pode confiar. E eu acho que isso tem um valor que, sabe, não tem como você colocar na balança, né? No relacionamento, isso é extremamente importante. Você vai ver agora o casal que também tinha o problema de diferença de idade, mas também tinha o problema da mentira. Olha só. Uma diferença de idade. 16 anos mais nova do que eu. Eu sempre, assim, me atraí por homens mais velhos. Pode gerar grandes problemas. A descoberta dessa traição foi por acaso. Preconceito. Quem gosta de velho é reumatismo. Insegurança. Mas será que daqui um tempo ela não vai achar um cara da faixa etária dela, aquele cara, musculoso? Conflito de gerações. Vamos dar uma chance para esse encontro aí. O resultado? Você faz a besteira, e depois você fica correndo atrás. Eu sempre, assim, me atraí por homens mais velhos, Era uma característica minha. Eu acredito que isso se deve ao fato também dessa carência que eu tinha, dessa referência paterna, Como eu nunca tive aquela segurança afetiva
de ter um pai presente, um paizão, né? Como eu via em muitas pessoas, em muitas amigas, né? Isso fez com que eu buscasse num relacionamento um homem mais velho, para suprir essa carência da ausência do meu pai nesse papel dele mesmo de pai, enquanto criança, enquanto adolescente, né? Isso com certeza teve uma grande influência na minha vida. Eu via o homem mais velho como um homem maduro, como um homem que poderia atender às minhas expectativas, dentro dos meus requisitos. Isso me gerava uma segurança, né? Essa segurança afetiva, pela maturidade do homem mais velho, pelo comportamento do homem mais velho, onde realmente eu pudesse sentir que eu estava ao lado de um homem. Nildete teve um relacionamento com um homem 28 anos mais velho que ela. Não deu certo e, solteira novamente, foi em uma sala de bate-papo que, mais uma vez, ela se envolveu com um homem mais velho em busca de segurança. E aí, né, eu entrei nessa sala de bate-papo de 40 a 50 anos. Eu tinha 25 na época, né? Eu me interessei mais pelo Sidney, né? O papo dele foi o que mais me agradou. As ideias dele eram compatíveis com a minha, os objetivos de vida, os propósitos. Então, ele foi a pessoa que eu me interessei realmente. Eu era uma pessoa, assim, muito introvertida, então tinha os meus namoros, mas era bem restrito, bem limitados, tá? Eu fui sair, assim, desse tradicional, da normalidade, quando eu estava já fazendo cursinho para entrar na faculdade. Sidney entrou, então, no primeiro relacionamento com diferença de idade. Ela, na época, ela deveria ter o quê? Uns 4, 5 anos mais velha do que eu. Então, para mim, né, como eu devia ter o quê? Meus 25 anos, essa diferença, para mim, não existia de idades, né, de estar namorando com uma menina mais velha. Mas, assim, para a família, isso tinha um peso. Esse relacionamento durou cerca de 1 ano. Terminou porque, assim, por ela ser mais velha, eu era, né, na época, molecão, então talvez ela não encontrou em mim a segurança que ela estava procurando. Depois disso, eu entrei num relacionamento sério e aí eu vim a casar. Depois de 3 anos de casado, viemos a ter uma filha e esse casamento ele durou 11 anos. Isso daí me trouxe um grande vazio dentro de mim, né? Então, como que a gente vai preencher esse vazio? A gente vai buscar as coisas no mundo, né? Então, um dos meus defeitos era de estar em salas de bate-papo, de ver pornografia na internet, né? Aquela necessidade do homem vazio de estar buscando isso no mundo. A sala de bate-papo, ela acabou, né, me aproximando da minha atual esposa. E aí, em virtude disso, nós trocamos e-mail, onde a gente enviou a foto, ele mandou a dele para mim e eu mandei a minha para ele. E eu me recordo que quando eu abri a foto, o e-mail que eu vi a foto dele, eu falei, meu Deus, não é isso que eu estou procurando para mim. Eu não gostei da foto dela, porque a hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, jamais, tá fora, não quero saber. E ela a mesma coisa. E nós nunca mais nos falamos, né? Essa conversa na sala de bate-papo ocorreu em 2005. Passado 1 ano, eu lá na sala de bate-papo, eu conversei com ela de novo, mas eu não sabia que eu estava conversando com ela. Aí eu falei, mas não é possível, será ele aqui de novo, depois de 1 ano? E aí, o que nós fizemos? Vamos trocar foto de novo, porque eu não lembrava com quem eu estava falando. Então eu falei, manda uma foto tua para eu tentar me lembrar, né? Quando eu vi a foto, ao contrário de 2005, eu já achei, o homem da minha vida. E eu a mesma coisa, quando eu a vi pela foto, eu conheci, só que aí eu já vi ela de uma outra forma também. E aí passamos a nos interessar. Então, esse negócio da gente, né, estar com uma pessoa mais nova, de uma certa forma, né, a experiência que eu já trazia, toda essa bagagem, já tinha sido casado, tudo, isso daí trazia uma insegurança, né?
Por quê? Porque é uma pessoa bonita, uma pessoa mais nova, e aí você fica com aquela, né? Poxa, mas será que daqui um tempo ela não vai achar um cara da faixa etária dela, aquele cara, né, musculoso, loiro, dos olhos azuis aí, e ela, né? Mas assim, eu peguei e acreditei. Acreditei que, olha, eu vou usar a minha influência, o meu jeitinho, e eu vou, né? Vamos dar uma chance para esse encontro aí. E aí nós assumimos o namoro para familiares, para os amigos, né? E assim, eu tive muita objeção no começo desse relacionamento, por parte da sociedade, por parte da própria família. E aí, Nil, me conta, vai, com quem você fala tanto nesse telefone? Tá curiosa, é? Você não vai acreditar. Ai, fala logo, odeio quando você faz isso. Tá bom, vou te falar. Eu tô falando com o Sildner. Ai, eu tô gostando tanto dele. Ele me faz tão bem. Não acredito. Para tudo. A mamãe já sabe disso. Vocês dois não têm nada a ver. De novo isso? Poxa, a gente tá namorando. Poxa, eu não sabia que eu não podia falar mais nada pra você também. Não é isso. Você pode namorar com quem você quiser, mas justo um cara que tem o dobro da tua idade, divorciado, ainda com filha. Você tá se preocupando à toa. Você e todo mundo lá de casa. Ele é um cara maduro, sabe? Ele me dá tranquilidade, é educado. A diferença de idade é de menos. Neudete, para! Por que você sempre se envolve com caras assim? Homem mais velho só quer se divertir com novinha. E fora tudo que vem junto, né? Olha, fica a minha dica, tá? Eu, se fosse você, pulava fora e procurava um relacionamento normal. Você vai acabar se machucando. Nossa, juro. Eu não achei que você fosse igual a todo mundo. Você é preconceituosa, tá? Ele não é assim, ele é diferente. O meu pai, quando o conheceu, que foi na minha festa de formatura, em agosto de 2006, meu pai deu uma resposta muito mal criada. Eu cheguei, apresentei, eu falei, esse aqui é o Sildner. Nossa, você tá linda, 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 linda. Chegou todo mundo aí? Chegou sim. Mas deixa eu te apresentar meu namorado, o Sildner. Sildner, Natanael, Sildner. Muito prazer. Nildete, o que é isso? Dá pra explicar isso, Nildete? Explicar o quê, pai? É meu namorado, a gente tá junto. Qual o problema? Problema? Você é muito mais velho que ela, né? Ai, pai, por favor. Falei alguma bobagem? Nildete, quem gosta de velho é reumatismo, Nildete. Ai, pelo amor de Deus. Hoje é minha formatura. Parece que eu tô falando alguma mentira aqui. Quer pra festa? Faltava essa. O Sildner foi muito educado, não deu resposta nenhuma, só ouviu. E isso foi fazendo com que me trouxesse essa segurança na pessoa dele, o comportamento, a personalidade dele, né? Porque ele agiu de uma maneira muito educada diante daquela situação. Essas críticas, né, que vinham da minha própria família, do meu lar, vinha do relacionamento com as amigas, do ambiente de trabalho, né? Essas críticas, de uma certa forma, elas me trouxeram uma dúvida, né? Porque era contraditório o comportamento dele com as críticas recebidas. Como eu sempre busquei a felicidade, então eu não via na idade um problema. Mas eu nunca imaginava que eu iria me casar com uma pessoa 16 anos mais nova do que eu. Mesmo com todo o preconceito, eles se casaram. Houve um peso muito grande nessa questão mesmo dos preconceitos sociais, né? Onde as pessoas olhavam e teve uma situação até no meu próprio casamento que eu convidei uma amiga, o namorado dela falou assim, é o pai da noiva? Aí ela falou assim, não, fica quieto, esse não é o pai da noiva, é o noivo. Esse que é o noivo da Nildete. Ela falou que ele tomou um choque tão grande que as pessoas que estavam próximas provavelmente ouviram. Depois ela me pediu desculpa, ela veio me contar do ocorrido. Ela leva na brincadeira. Já aconteceram, né, alguns fatos, assim, isolados, mas, assim, é engraçado. No começo, a família pegou no pé um pouco deles, estranhou, né, o fato dele ser mais velho, mas depois foi normal, viram que ele tem a jovialidade. Ele costuma brincar até hoje. Às vezes a gente sai e ele fala assim, que as pessoas ficam olhando. Ei, tudo bem? Você já reparou? Tá todo mundo olhando desde quando a gente chegou aqui. Amor, eu acho que é porque a gente chegou e ficou aqui na porta. Só isso. Não é isso não. Eles estão achando que é só seu pai. Até
parece que eu tô cometendo um crime. Um saco isso. Você é exagerado, amor. Deixa eles, vai. Sabe o que é? É que você é lindo, tá bem vestido. E eu tô quase ficando aí com ciúmes. Não é isso não. É puro preconceito. Ai, vamos aproveitar nossa noite, vai. Mas situações como essa, eles tiravam de letra. O problema mesmo era a pornografia. E eu, né, ainda na imaturidade, nesse ponto, eu ainda alimentava isso daí por um prazer, às vezes, de ver uma foto bonita, uma cena de sexo, alguma coisa ali que me estimulasse de uma certa forma ali, né, a tá buscando isso daí, tá alimentando isso dentro de mim. A Nildete, ela preenchia, né, esse vazio, mas como todo viciado, né, ele quer mais. Até que um dia, lá no meu serviço, né, eu conheci uma pessoa, acabei, né, uma pessoa que trabalhava lá no local onde eu trabalho, e eu acabei cedendo. Também era uma pessoa mais nova, na época eu não lembro quantos anos ela tinha, mas era uma pessoa mais nova do que eu também. E isso daí acabou me estimulando, né? Aí a pessoa também, ela começa a se insinuar para cima de você. Então, se você não tiver bem estruturado, se você não tiver bem alicerçado, você acaba cedendo a essas provocações. Eu não sentia nenhum sinal. Nada que pudesse me despertar aquele pensamento assim, ele pode estar me traindo. A descoberta dessa traição foi por acaso. Eu tinha em casa instalado um programa onde ele monitorava senhas, onde ele conseguia capturar as imagens até, né? O motivo de ter sido instalado o programa no computador foi porque ele tinha uma filha na época, adolescente, e ela era viciada em redes sociais. E foi uma forma de monitorá-la, na verdade. Esse programa foi instalado para isso. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que ele tinha um outro e-mail, que eu não sabia, né? A gente tinha um e-mail em comum, com senhas em comum, onde ele sabia o meu e-mail e eu tinha o dele, mas esse outro e-mail era oculto, eu não sabia que ele tinha esse outro e-mail. Só que, coincidentemente, quando eu descobri esse e-mail, eu recebi na minha casa, na caixinha de correspondência, algumas fotos dele com uma pessoa e algumas informações com relação a essa pessoa. E aí eu comecei a monitorar esse e-mail e vi que realmente tudo aquilo procedia. Isso me causou, assim, uma frustração muito grande. Eu me recordo que no dia que eu tive a certeza, ele estava trabalhando. Ele trabalha em horários de turno, né? Ele estava trabalhando nesse dia de 15 às 23, então ele chegava em casa por volta de meia-noite. Peguei o vídeo de casamento e comecei a ver. E assim, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ver esse vídeo foi justamente as promessas que foram trocadas aquele dia. Você promete solenemente diante de Deus e dessas testemunhas cuidar dela, amá-la, defendê-la, ser-lhe fiel enquanto Deus lhe conceder vida? E aí o que eu fiz? Eu deixei exatamente nesse momento dos votos. Quando ele chegou... Ela colocou esse vídeo do nosso casamento e eu não entendi por que ela estava colocando aquilo, né? Mas aí eu assisti. Você promete ser-lhe fiel enquanto Deus lhe conceder vida? São nossos votos. Mas por que você tá com essa cara? E aí depois que vi tudo aquilo lá, e aí que ela foi começando a falar, né? Foi tentando puxar de mim, e aí eu vi que ela tinha... sabia de alguma coisa, e eu acabei abrindo, né, tudo para ela aí, o que estava acontecendo. Isso é muito mais que um irmão. Jogar um casamento inteiro no lixo. Passei aqui o dia inteiro assistindo as cenas do nosso casamento. Lembrando de tudo que a gente viveu até aqui. E eu não aceito isso. Eu não aceito. E aí, no dia seguinte, eu falei para ele que eu iria procurar o cartório para fazer o nosso divórcio. E aí,
antes de chegar no cartório, eu encontrei com uma amiga. Eu me abri para ela. E essa minha amiga chegou para mim e falou assim: Nudete, não faça isso, né? Não faça isso. Tem jeito, né? Vá participar das palestras. E quando eu cheguei em casa, ela estava se arrumando. E aí eu falei assim: poxa, mas onde é que você vai? Porque assim, você faz a besteira, né? E depois você fica correndo atrás. E aí você vê que a tua esposa está se arrumando, está se produzindo, né? Tá ali dentro, você vai te chamar a atenção. Poxa, você está indo para onde? E aí, quando eu falei para ele que iria nas palestras, que eu ia participar de uma palestra, ele falou assim: eu vou com você. Naquele momento, eu tive certeza que haveria solução para o meu problema. Que tudo aquilo que a gente estava passando poderia sim ser superado. Então, foi ensinado pra gente nessa palestra que pra gente conseguir, né, ser feliz num relacionamento, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Então, você está bem com você para você poder fazer a outra pessoa feliz. Ele passou a ter novas posturas, novos comportamentos, e isso fez com que eu voltasse a sentir essa segurança nele novamente, a uma reconquista, né, daquela segurança afetiva. Eu larguei os vícios de internet, larguei pornografia e assim, foi tudo transformado. Aquele vazio que tinha dentro de mim, ele saiu, não existe mais, porque hoje ele está preenchido, né? Está preenchido com a minha esposa, que ela faz parte da minha vida. Hoje nós estamos ótimos, graças a Deus, graças a frequentar as palestras. Hoje essa palestra faz parte do nosso casamento, faz parte da nossa vida, é a nossa manutenção conjugal, né? A partir de frequentar as palestras, eles começaram a focar mais mesmo na família, no casal, no relacionamento dos dois. Hoje em dia eu acho que os dois estão muito melhores, assim, quando você olha, os dois estão sempre em sintonia, sempre em harmonia, eles estão sempre no mesmo objetivo, lutam juntos, conquistam juntos, conversam muito, isso foi muito importante para eles. Com relação à idade, a diferença de idade, nós aprendemos que a diferença, ela pode existir. Basta você estar bem consigo mesmo e você fazer a outra pessoa feliz. E isso independe de idade. Se o Diner foi, é e sempre será o homem da minha vida. Eu costumo dizer que hoje eu o amo um pouquinho mais que ontem e um pouquinho menos que amanhã. Que legal, né? Eles só conseguiram salvar o relacionamento por causa das palestras. Exato, e aprenderam também a questão da diferença de idade, que dá para fazer funcionar. A diferença de idade significa que vocês vão ter de fazer algumas coisas diferentes do que aquelas pessoas que não têm essa diferença. Então, saber quais são essas coisas que vocês vão ter de fazer diferentes por causa da diferença de idade, para poder compensá-la, saber quais são e ter a disposição de fazê-las é o que pode realmente ajudá-los a navegar essa incompatibilidade. E você pode aprender esse esforço, tudo isso que você precisa fazer para manter um relacionamento através das palestras presenciais da Escola do Amor, toda semana, quinta-feira e domingo também. Quinta-feira, às 10, 3 e 8 da noite e aos domingos, às 9h30 da manhã. Isso, anote aí o endereço, você já pode começar neste domingo. Celso Garcia, 605, aqui no Templo de Salomão, a 5 minutos da Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Bom, por hoje é só, chegamos ao fim do programa, mas semana que vem tem mais. Eu era muito frustrado, né, como pessoa. Eu me sentia sem família, porque eu não tive amor. Eu não tive amor de mãe, eu não tive amor de pai. Eu era uma pessoa muito possessiva. Ele achava que a partir do momento que a gente estivesse namorando, ele era o meu dono e outra pessoa não poderia olhar para mim, não poderia falar comigo. Eu mesmo sabendo de todos esses problemas, eu acreditava que juntos a gente podia vencer tudo aquilo. Eu só não agredi ela porque ela estava grávida. Tchau, tchau. Tchau.